E aí pessoal, tudo bem, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui de educação, da educação, mas dessa vez não vamos ver o lado ruim da educação, não vamos falar mal da educação, vamos ver o lado bom da educação, aquela educação escolar que infelizmente muitos pais criticam a forma que os professores ensinam os alunos, eles pensam que isso pode estar influenciando no caráter, né, da criança. Mas será mesmo que isso vai influenciar no caráter? Eu espero que você não me entenda mal em relação a isso, tá? Porque as pessoas têm uma visão preconceituosa em relação ao plano didático que existe. Claro que muita gente não vê, né, por esse lado, mas infelizmente tem muitas pessoas que têm uma mente muito parcializada das coisas, muito polarizada, extremada das coisas. E eu vou falar para você que quando você interfere muito, sabe, naquela questão mais negativa em relação à educação com seu filho, sabe, quando você intervém demais, em demasia a isso, você não está dando a oportunidade para o seu filho de aprender a conviver com as diversidades. Porque às vezes você, com aquele medo do seu filho estar sendo induzido nas escolas, na verdade você que está o induzindo, você que está condicionando para que ele tenha a mente totalmente parcial. A mente parcial, neste caso, nós podemos traduzir como uma mente linear, uma mente limitada, uma mente com cabresto. Infelizmente é essa a verdade. Espero que você não me interprete mal. Eu quero só mostrar o outro lado da moeda para que você possa fazer esses contrastes. Claro que não é só coisas boas, né? Mas quem é 100% coisas boas, né? Então a gente tem os lados sombra, só que até mesmo esse lado sombra, ele é muito relativo à interpretação. Às vezes o que eu posso entender como algo ruim, porque eu faço o valor das minhas crenças e projeto elas nas coisas, outras pessoas, elas podem entender aquilo como bom. E tudo é um lance de compreensão. Na questão da educação, quando a criança ela vai para a escola, ali ela está aprendendo o quê? A lidar com as diversidades, né? Não é uma ideologia que vai influenciar no caráter do seu filho. Até porque, se nós formos analisar friamente, a escola ela não tem a responsabilidade direta de formar o caráter do indivíduo. A escola é um complemento, porque a educação, a formação do caráter, ela primeiramente parte da própria família. E pasmem, isso é irônico, não é através das nossas palavras. Os nossos filhos são muito observadores, então eles vão aprender com o quê? Com o nosso comportamento, entendeu? Então, por exemplo, se você não gosta muito que seu filho tome certos tipos de atitude, talvez brigar, alguma coisa assim, não brigue com as pessoas, não brigue com a mãe, não brigue com o pai, não brigue com o marido em frente dos filhos. Porque enquanto você está falando uma coisa, seu filho está observando você fazer outra. Às vezes, quando ele aprender aquela palavra hipocrisia, ele pode até associar a isso, entendeu? Então a gente toma muito cuidado com essas mentes parciais, que elas se tornam às vezes radicais e a pessoa não percebe que está sendo radical. Então, voltando lá, na escola, aprender com as diversidades significa ensinar o seu filho a estruturar as suas estruturas sentimentais, emocionais. Porque fala a verdade, o mundo por si só, ele é diversificado de muitas coisas. Não existe só uma verdade, só uma ideia. Quer um exemplo? Existe uma diversidade de plantas, diversidade de flores, diversidade de animais, diversidade de cores de peles, diversidades de religiões, diversidades de pontos de vistas, diversidades de crenças, né? Olha quanta coisa diversa, né? Olha como o mundo ele é multifacetado. E o seu filho, inevitavelmente, ele vai lidar com essas diversidades. Na escola, ele vai aprender, porque ele vai conhecer aquele coleguinha mais agitado, aquele coleguinha que é mais pavirado, aquele coleguinha que é mais briguento, aquele coleguinha que é mais retraído, que é mais tímido, aquele coleguinha que desenha pra caramba, aquele coleguinha que desenha ruim pra caramba, aquele coleguinha que é bom de matemática, que vai auxiliar, né? Isso tudo é bom, porque ele já está assimilando as adversidades. E o profissional da educação aí,
ele tem um papel fundamental de fazer a pessoa administrar essas coisas. Você percebe que quando a gente aprende desde tenra idade a viver com essas diversidades, a gente vai desenvolvendo a tolerância, a compreensão, entendeu? Então quando os pais interferem muito nessa questão, entenda que eu não estou dizendo para a gente ser omisso a essas coisas. A gente pode sim ensinar os nossos ideais, as nossas crenças, os nossos valores às nossas crianças, obviamente, mas dele a oportunidade de aprender as outras coisas, para ele fazer essa somatória e extrair de todas essas coisas, coisas boas. Isso não quer dizer que ele vai ser o teu inimigo lá na frente, ou ele vai ser contra os seus valores, mas ele vai poder enxergar as coisas não somente de forma limitada, mas de forma ampliada. E quando lá na frente, né, ele estiver na idade adulta, ele vai inevitavelmente lidar quase praticamente todos os dias com as diversidades. E ele vai saber gerenciar melhor, porque desde tenra idade ele está lidando com isso sem aquela interferência que causa confusão. Entende? Às vezes o professor fala uma coisa, às vezes o professor aplica determinada didática ali, uma didática dinâmica, uma dinâmica em conjunto. E a gente vê muitos vídeos aí de pais inconformados, onde já se viu. Não é bem por aí. Eu acho que o diálogo é importante. Às vezes, se você não concorda com uma situação, não adianta você dar barraco, né? Você causa uma tremenda confusão na mente do seu filho, entendeu? E aí que está a ironia da coisa. Porque os pais começam a fazer um puta de um brigueiro desnecessário. E o filho está lá observando. Você entendeu? Uma pessoa que tem uma mente muito parcial das coisas, né? Muito assim, infelizmente, só enxerga aquilo, a sua própria verdade, não consegue lidar com a diversidade, essa pessoa ela vai se frustrar muito na vida, porque ela não vai estruturar, né, o seu sentimento, a sua emoção. Ela pode se tornar facilmente uma pessoa manipulada a qualquer momento, que é o que a gente mais teme, né? Ninguém cria filhos para ser manipulado para os outros. Então permita-se que ele enxergue esse multicolorido. Permita que ele assimile as adversidades, né? De crenças que tem muito, de pontos de vista que tem muito. Porque quando ele deparar com essas coisas, ele sabe lidar melhor com essas coisas. E por quê? Porque ele já está acostumado com isso. Agora imagine uma pessoa que só ouve a vida inteira uma verdade, uma crença, e de que todas as outras coisas são ilusões, ou são pessoas, né, que estão maquinando o mal, né, para os nossos filhos. Imagina se ele só ouve um lado da história. Imagina quando ele se deparar com as diversidades. Imagina o choque que ele vai ter, né, na realidade dele. Imagina o quanto vai ser difícil a sua própria vida. Porque ele vai perceber que as pessoas são diferentes dele. E que ele não aprendeu isso, né, porque ele foi condicionado a ter uma mente limitada. Então perceba que a diversidade é uma coisa muito boa, né, porque você está dando oportunidade para seu filho fazer os contrastes, né. Agora, demonstre a ele, né, os seus verdadeiros valores, né? Demonstre a ele aquilo que você realmente acredita que seja de altíssimo valor, né, para você, aquilo que você acredita que não fira a honra da humanidade. Transfira isso, você, através do seu comportamento, tá? Ensinando a ele a ser mais tolerante com as coisas, ensinando a ele a desenvolver esse olhar da compaixão, né? Ensinando ele, através das suas atitudes, né, a ser altruísta. E você percebe que todas essas virtudes, né, que a gente gosta, né, a gente consegue desenvolvê-las quando a gente dá oportunidade para as pessoas viverem as diversidades, porque elas são inevitáveis, né? Você quer queira ou não, eu quero ou não quero, isso ele acontece na nossa vida o tempo todo. A vida é essa oscilação, né? Eu não preciso, se a vida é essa oscilação, acaba sendo até meio que injusto eu ensinar os meus filhos a ter uma mente linear, porque eu sei que eles vão ter muitos atritos, muitas inimizades, entendeu? Então é bom a gente ensinar os nossos filhos, né, que a vida tem o seu lado doce e tem o seu lado amargo. Claro que naturalmente as pessoas vão aprender isso, porque eu acredito muito no daimon, na própria intuição, né, que a natureza por si só, ela provê todas as coisas, né? Então as pessoas, elas automaticamente, elas desenvolvem o aprender a viver, né?
Mas você tem a oportunidade de fazer o seu filho saber cultivar esses frutos de informação. Principalmente nos dias de hoje, né, que são muitas informações, muitas desinformações. Então você percebe que quando você interfere demais, em vez de você ajudar, você gera mais confusão do que qualquer outra coisa. Agora vem cá, e os professores? Você concorda comigo? Muitos deles estão lá há décadas. São pessoas experientes naquilo que fazem. Pode ser que uma vez ou outra eles pisam na bola, mas quem é que não pisa na bola? Quem é que não tem uma dor de barriga? Né? Todos nós temos. A gente não pode congelar esses momentos, entendeu? Se é que existem esses momentos. A gente tem que dar muito valor para essas pessoas, né? Que têm uma profissão incrível. Eu não sou professor, então eu posso dizer isso, entendeu? Porque se eu fosse professor, às vezes as pessoas poderiam dizer que eu estaria puxando sardinha pro meu lado porque é a profissão que eu exerço. Mas não, eu não exerço essa profissão, entendeu? Mas eu reconheço, né, a grandeza que tem essa profissão, né? E o professor, os educadores, quem elabora, né, todo o material didático, é uma pessoa que ela estudou para aquilo, ela está preparada para aquilo. Ela também enxerga, né, esses efeitos colaterais, o que pode repercutir ou não. Quando essas coisas são aplicáveis, você pode ver que muitos profissionais da educação, eles sentaram em uma mesa, eles fizeram uma reunião para ver o que pode ser bom, o que não pode. Porque em matéria de educação não é assim, o cara põe na cabeça e ele vai lá e ensina. A gente sabe que existem muitas burocracias nesse inteirinho. Para quê? Para que o ensino de melhor qualidade possa ir na mesa dos nossos filhos, né? E muitas vezes a gente não compreende isso e acaba mais avacalhando do que ajudando, que não deveria ser a nossa função. Que fique bem claro, a formação do caráter dos nossos filhos, né, tem muito a ver com as nossas condutas, com as nossas atitudes. E eu não posso deixar o professor fazer isso. Até porque se você souber educar os seus filhos, principalmente através do comportamento, o seu filho automaticamente já vai saber assimilar os valores. Você entende? Então, eu acho é uma besteira a pessoa denegrir a imagem do professor. Porque o professor tem um papel crucial, né, na vida dos nossos filhos, como tiveram nas nossas vidas. Quando você pensa na sua época de escola, né, na primeira série, na segunda, na terceira série, né, no recreio, né, nas histórias que o professor contava, não te vem aquela nostalgia, né? E você diz, nossa, na minha época, como que era bom a escola. Os nossos filhos estão vivendo este momento. Então, que besteira, né? Interferir neste momento, querendo transparecer aos nossos filhos que os nossos professores são uma espécie de indutores do mal, quando na verdade não, né? Os professores estão ali para ajudar, né? E os professores têm um papel muito importante, né? E tem uma outra coisa, a gente sabe que em matéria de educação, o professor ele não pode ali falar o que ele quiser, porque tem todo um método, né? Tem todo um script que deve se seguir. E esse script ele vem, né, de cima, entendeu? Ele vem do Ministério da Educação e vem descendo até chegar nas escolas. Então, que tal a gente refletir sobre essas coisas, né? Que quando os nossos filhos vão na escola, eles estão tendo essa oportunidade de aprender a lidar com essas diversidades, né? E a educação, ela é fundamental, ela é crucial. Uma pessoa que tem muitas informações na cabeça e consegue assimilar essas informações, não é aquela informação de inteligência na horizontal, aquela inteligência linear. É uma informação assimilada, é uma informação mais profunda. Ela com certeza tende a estruturar melhor, né, o teu lado emocional, a tua inteligência emocional, e com isso viver melhor, entendeu? Então, fique a dica, né? Valorize aí a educação, valorize os professores, ensine os seus filhos que eles precisam aprender a conviver com essas diversidades, ensine os seus filhos que eles precisam aprender a respeitar os professores na condição da condição de ser professor, entendeu? Porque isso é uma coisa humana. Mesmo que a gente não concorde com algumas didáticas, mas mesmo não concordando, a gente pode aplicar essa dinâmica, né, de ensinar aos nossos filhos que muitas coisas aí fora ele vai não concordar, mas ele pode refletir, né, e entender, né, entender. E é isso, pessoal. Não me entendam mal, e eu queria trazer esse conceito porque eu acho que a educação é muito importante, as pessoas precisam refletir mais sobre essas questões antes de fazer muito barraco, porque isso aí acaba sendo
muito feio, entendeu? Principalmente para os seus filhos que está assistindo, né, essa cena aí, que para você julga desagradável, com certeza. É uma coisa que você não queria que seu filho fizesse, e às vezes a gente faz isso, né? Não que a gente faz por maldade, a gente faz porque não está atento, entendeu? A gente está muito fascinado, compenetrado em uma única crença, essa crença ela acaba nos cegando. Então presta atenção, a diversidade amplia a visão. Isso é muito interessante, entendeu? Não quer dizer que você vai ser um cara, né, todo amor e pau pra toda obra. Quer dizer que você vai ser um cara mais polido, né? Um cara que tem uma consciência mais expandida, um cara mais educado, um cara que sabe viver, um cara que sabe administrar as adversidades da vida. Isso é tudo que a gente quer para os nossos filhos. Grande abraço. Ah, só lembrando, eu vou fazer um vídeo aqui só nessa questão da de como a gente pode entender, né, essa relação de inteligência linear e a inteligência que acende a nossa consciência. Poderíamos traduzir isso como a inteligência horizontal e a inteligência vertical. A horizontal, que é tão importante, né, que faz parte da didática, do aprendizado, né, das coisas em si, e a vertical que faz com que nós ascendamos, ampliamos a nossa visão, expandamos a nossa consciência. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Espero que isso possa esclarecer, deixar vocês um pouco com a mente mais aberta em relação a isso. E paro por aqui. Grande abraço, felicidades. Se inscreva no nosso canal, nos ajude aí compartilhando. E, claro, né, não leve tudo pelo seu lado pessoal. Compreenda, né, o lado humano das coisas. Felicidades, abraço, muita paz.